eu queria dizer que quando o Gilberto Sampaio e eu escrevemos esse livro, nós queríamos contar a história da soja. Como foi que o Brasil conseguiu ter a segunda maior produção de soja do mundo, só perdemos para os Estados Unidos e temos seguramente possibilidades concretas de sermos os maiores produtores do mundo. Já somos os maiores exportadores. E o que acabamos descobrindo ao longo da pesquisa da soja, além da própria história da soja, que é uma história fascinante, maravilhosa, sugiro que, se você gosta de assuntos produtivos, você tem que ler a história, é imprescindível, mas nós descobrimos que a história da soja é, antes de mais nada, uma fórmula para o Brasil que dá certo. Então, nós podemos dar certo sim, se nós entendêssemos o que aconteceu no caso da soja. No caso da soja, as condições que juntas se harmonizaram para que nós tivéssemos conseguido este grau de sucesso são basicamente três. De uma enorme quantidade de fatores, podemos retirar, resumir em três grandes famílias. A primeira era o desejo que tinham esses agricultores de dar certo. Porque se você não quer fazer alguma coisa, se não há um desejo, em princípio, de sucesso, nada funciona na vida. Porque o mundo não é assim, quer dizer, você até para ganhar na loteria tem que comprar o bilhete, não tem jeito. Não, você não ganha na loteria sem comprar o bilhete. Um mínimo de iniciativa tem que ter. O que acontece é que essa gente aí, que são esses agricultores aí gaúchos, que são basicamente imigrantes alemães e italianos que vieram, que entraram no Brasil pelo a partir, sobretudo, da metade do século XIX, embora a colonização alemã no Rio Grande do Sul e no Paraná tenha começado um pouco antes. Essa gente, que os italianos chegam depois na década de 70, né, de 1870, elas queriam dar certo de qualquer jeito. E eles tiveram um grande mérito, tiveram a grande sorte de não serem percebidos pelo governo. Que se o governo os tivesse percebido, tivesse sabido da sua existência, certamente eles teriam sido impedidos de algum modo, por alguma razão, sob algum pretexto. Então, a primeira condição é a existência de um desejo de dar certo, um desejo de prosperidade, um desejo de trabalhar com as próprias mãos e construir o sucesso. Esta é a primeira condição para tudo, aquilo que Ludwig von Mises chama de a ação humana. Von Mises costumava dizer que a economia não trata de coisas, a economia trata de comportamentos humanos. Pois a primeira maneira para que um país dê certo é que as pessoas que estão nele desejem dar certo de verdade e não apenas obter um emprego público. Eu sempre insisto nisso aqui, porque, de certo modo, o Brasil é um país de rentistas, não só no sentido econômico, de você botar o seu dinheiro lá para render junto ao Banco do Brasil, num título público qualquer, mas no Brasil eu tenho às vezes a impressão que a mentalidade, o desejo maior dos brasileiros seria encostar-se no Estado, criar para si próprio alguma pequena sinecura, mesmo que seja humilde e pequena, contanto que ele ficasse dispensado da necessidade de produzir o próprio sucesso. A essência do liberalismo clássico, esse que von Mises muito bem representa, é a essência da autorresponsabilidade. Você é responsável pela sua própria vida, por resolver os seus problemas e por construir as condições econômicas que você desejar e acreditar que deve construir. O segundo conjunto de condições que interferiram no assunto, que geraram esse sucesso todo, foi o fato de que a comunidade intelectual, a comunidade científica brasileira, conseguiu, a partir do que havia sido feito nos Estados Unidos, temos que ter essa humildade de reconhecer, quer dizer, os Estados Unidos começaram a saga da soja 30 anos antes do Brasil. Hoje não há mais diferença, hoje nós estamos cientificamente e tecnologicamente equiparados a eles, mas nós sempre estivemos 30 anos atrás. Então, hoje uma geração, uma quantidade enorme de pessoas, todas elas citadas no livro, pessoa por pessoa, que aprenderam de mestres estrangeiros, sobretudo estadunidenses, técnicas com conceitos, abordagens, dados científicos e que puderam, então, produzir uma tecnologia brasileira de soja tão extraordinária que o Brasil é o único país do mundo que conseguiu transformar a soja rigorosamente tropical, que é o caso da soja hoje. Ela é tropical, planta-se soja no Brasil inteiro. Então, se você quiser saber onde é que tem soja no Brasil, é simples. Você pega o mapa do Brasil e faça o mapa dos CTGs. Onde houver um CTG, certamente tem soja.
Você vai descobrir que a soja cobre todas as regiões, menos a Amazônia selvagem, menos as áreas excessivamente secas do Nordeste e as áreas litorâneas, porque as áreas litorâneas não se prestam a esse tipo de cultivo. No resto está completamente ocupado. Ainda há 90 milhões de hectares a ocupar nas regiões de pastagens degradadas do centro-oeste do Brasil. Esses 90 milhões de hectares garantirão que o Brasil, o centro-oeste do Brasil, mais do que o Brasil, será o maior produtor de alimentos do mundo. Isso é garantido. É só se nós não quisermos fazer, né? Só se nós nos perdermos com debates ginasianos, debates ideológicos, debates de natureza política e deixarmos escapar essa chance extraordinária que está nas nossas mãos. Ou seja, a ciência brasileira, a partir do patamar estabelecido pela ciência estadunidense em fitotecnia, em desenvolvimento de plantas, em melhoramento vegetal, permitiu que esse gaúcho que ia subindo do Planalto do Rio Grande do Sul na direção das Guianas, né? Quer dizer, na verdade, como se houvesse ali um imenso talvegue abandonado, aquilo que Getúlio Vargas chamava de marcha para o oeste, para os gaúchos representava a marcha para o norte, porque eles já estavam mais a oeste, né? Então a questão era subir para o norte. Essa é a segunda condição, segundo conjunto de fatos que nos ajudaram a conquistar esse destaque todo, estão descritos detalhes no livro. E a terceira condição necessária para que nós pudéssemos ter tido esse sucesso foi o fato de que tanto os cientistas quanto os agricultores algumas vezes se defrontaram com governantes de alma extraordinária, governantes como, por exemplo, os ministros Cirne Lima, com o ministro Alisson Paulinelli e também com o ministro Marcos Vinícius Platini de Moraes, que sabiam que a missão do governo não era atrapalhar, mas era liberar, sabiam que a missão do governo não era criar obstáculos, mas era criar facilidades, sabiam que tinham que confiar e apresentar a estes pioneiros, tanto cientistas quanto agricultores, uma ajuda que foi preciosa para que o governo não atrapalhasse, ou seja, na hora em que nós tiramos os cascos do Estado de cima da iniciativa do pequeno agricultor, de cima do cientista competente, nós produzimos essa maravilha chamada soja. Os brasileiros deviam prestar atenção nessa história para entender a soja. Ela merece em si própria, obviamente, muito respeito, mas aí está, dentro deste sucesso da soja, a verdadeira fórmula que nós brasileiros devíamos usar para todos os outros assuntos, desde o combate à criminalidade até qualquer coisa que você possa imaginar. E é este a grande contribuição que a soja traz ao Brasil. Ela é a descoberta da fórmula que nos faz ser vitoriosos e, na verdade, infelizmente, ainda há baixa percepção sobre esta metodologia, o que torna a experiência da soja, de certo modo, ainda um pouco solitária. E isso é, de fato, o maior de todos os fatos angustiantes que nascem dessa situação. Ou seja, a soja é um sucesso em si e é um sucesso como modelo. E nós devíamos prestar atenção nisso.